Agora trabalho como veterinário, mas antes disso servi no exército. A vida se estabeleceu em uma rotina. Na maioria das noites, encontro-me com amigos, jogo bilhar e aprecio algumas cervejas. Apesar da minha aparência robusta e bonita, nunca pratiquei muito esportes. As mulheres da cidade, solteiras ou casadas, frequentemente flertavam comigo, mas sempre fui leal à minha esposa, Meredith. Meredith, uma cabeleireira deslumbrante em um salão de moda local, tinha uma vida social agitada. Ela tinha amigos por toda a cidade e eu nunca senti necessidade de ficar com ciúmes, mesmo quando ela ficava fora até tarde ou festejava até de manhã. Nossa vida em casa era diferente de nossas cenas sociais. Tínhamos um cachorro, Rex, um velho sujeito manco e um gato preto gordo chamado Mário, o favorito de Meredith. Nunca gostei de um estilo de vida tão ativo e não tinha muitos amigos. Sempre confiei em Meredith, nunca duvidando de sua lealdade. Uma noite, cheguei em casa da clínica e algo parecia estranho. Meredith não estava lá, o que não era incomum, mas Mário estava choramingando por comida, uma tarefa que ela nunca perdia. Alimentei o gato e sentei com Rex, notando que ele estava mais ansioso do que o normal. A noite passou e Meredith não retornou. Liguei para ela algumas vezes, mas ela não atendeu. Chegou a meia-noite e ainda não havia sinal dela. Não entrei em pânico. Talvez ela estivesse com amigos, perdeu a noção do tempo. Mas algo me roía, um sentimento do qual eu não conseguia me livrar. Adormeci no sofá, esperando. Na manhã seguinte, Meredith entrou como se nada tivesse acontecido. Bom dia, Han, ela disse casualmente, indo para o chuveiro. Eu não a questionei imediatamente, em vez disso, decidi prestar atenção, procurando por quaisquer sinais. Conforme os dias foram passando, notei pequenas coisas. Ela estava mais reservada com o telefone e suas desculpas pareciam ensaiadas. Uma noite, enquanto jogava bilhar com meus amigos, ouvi uma conversa que fez meu sangue gelar. Duas mulheres no bar mencionaram ter visto Meredith em um hotel com um homem que não era eu. Eu confrontei uma delas mais tarde, e ela confirmou. Esperei Meredith voltar para casa naquela noite, minha mente correndo para como confrontá-la. Ela entrou por volta das 23 horas, seu rosto se iluminando com um sorriso. Ei, tive uma ótima noite no trabalho, ela disse, mas seus olhos não encontraram os meus. Respirei fundo e perguntei, onde você estava, Meredith? Ela pareceu surpresa, no trabalho como eu disse. Mentiroso, eu disse me levantando, eu sei sobre o hotel, sobre o homem, não minta para mim. Seu rosto empalideceu, e ela tropeçou nas palavras. Não é o que você pensa, ele é apenas um amigo. Amigos não se encontram em hotéis, Meredith, eu disse. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio. Ela finalmente desabou admitindo o caso. Ela alegou que foi um erro, algo que simplesmente aconteceu. Eu não queria ouvir, apenas gesticulei para ela parar de falar e disse no final. Ok, amanhã você pode sair da minha casa. Eu me virei e fui me preparar para dormir. Não vou contar em detalhes o que senti quando ela mesma me confessou isso. Claro que ela estava muito bêbada e provavelmente não se lembraria dessa conversa amanhã, mas foi o suficiente para mim. Na manhã seguinte, Meredith estava grogue e claramente de ressaca. Enquanto eu me preparava para o dia, eu a vi cambaleando para a cozinha. Bom dia, eu disse com a voz monótona. Bom dia, ela murmurou pegando um copo de água. Por que você não está fazendo as malas para ir embora? Perguntei sem rodeios. Ela olhou para mim confusa. Do que você está falando? Você se lembra de alguma coisa de ontem à noite? Pressionei. Não, nada. O que aconteceu? Nós brigamos ou algo assim? Ela perguntou, genuinamente confusa. Você admitiu ter um caso, Meredith. Eu disse que minha raiva mal se continha. Ela balançou a cabeça. Provavelmente foi um sonho. Estamos casados há 23 anos. Eu não faria isso, eu queria responder, mas ela interrompeu. Hoje é a festa da inauguração da nova galeria na cidade. Eu tenho que ir, faça o que quiser, mas hoje você tem que ir embora. Eu disse firmemente. Ela me lançou um olhar louco e foi se arrumar para a galeria. Depois que ela saiu, fiquei em casa. Ela tinha me convidado para a festa, mas eu não queria ir.
Ouvir histórias de estranhos e fingir estar interessado não era minha ideia de diversão. Em vez disso, preparei meu jantar, assisti a um jogo de beisebol e levei Rex para passear. Rex latiu e pulou na cerca, obviamente ouvindo alguém. Dei-lhe de comer e fomos para fora. O bairro estava quieto com música distante e crianças gritando em algum lugar. Parado na soleira da casa, pensei em como pedir o divórcio. Fiquei ali, perdido em pensamentos, contemplando os próximos passos. De repente, ouvi um barulho. Reconheci-o imediatamente. Era o som que eu ouvia frequentemente durante meu serviço. O barulho veio de novo. Tiros. Definitivamente eram tiros. Rex se assustou e começou a recuar em direção à casa. Eu me senti incerto sobre o que fazer. Eu deveria me esconder ou tentar ajudar alguém que poderia estar em apuros. Eu não tinha arma, apenas uma pequena faca dobrável no bolso que eu sempre carregava comigo. Meredith. Onde eu deveria procurá-la? Disquei o número dela. Ela não atendeu. Voltei para casa e comecei a esperar. Meredith não veio. De manhã, o noticiário relatou um assalto na galeria onde Meredith estava. Fui à polícia, mas eles não deram nenhuma resposta clara. Tudo era confidencial. Depois de um tempo, liguei para a delegacia de polícia novamente, mas eles permaneceram calados. Senhor, estamos lidando com a situação. Por favor, seja paciente, era tudo o que eles diziam. Talvez não houvesse mais nada a fazer além de seguir seus conselhos. 2 dias depois, chegou uma carta de Meredith. Ela me pediu para não procurá-la, disse que tinha ido embora com seu ente querido e solicitou que eu vendesse nossa casa e desse a ela metade do dinheiro. Fiquei chocado. Os dias passaram e eu fui trabalhar sem contar nada a ninguém. Era um tanto embaraçoso admitir que um homem tão bonito tinha sido abandonado pela esposa e por escrito. Não vendi nada. Esperei, sentindo que isso era só o começo. Alimentei minha cadela e seu gato, tentando manter alguma aparência de normalidade. 3 semanas depois, quando estava voltando do trabalho, vi um carro chique perto da minha casa. Quem poderia ser? Entrei e encontrei Meredith sentada na cozinha, com uma cicatriz na mão e escoriações no rosto. Mas ela sorriu e estendeu as mãos para mim. Fiquei sem palavras e confuso. Ela começou a falar sobre o roubo, dizendo que estava lá e que os sequestradores a levaram também porque ela era uma testemunha. Eles a mantiveram no porão de uma casa velha. Eles a alimentaram e a trataram bem. Mas ela conseguiu enganá-los e escapar. As cicatrizes eram de quando ela escalou a janela e teve que pular. Ela orgulhosamente alegou que tinha enganado os criminosos. Eu realmente não acreditei nela, mas não demonstrei. Mesmo que não fosse verdade, ela claramente tinha passado por muita coisa. Onde você conseguiu esse carro caro? Perguntei. Uma amiga me emprestou, ela respondeu. Quem escreveu aquela carta idiota? Perguntei impaciente. Eles me fizeram escrever para que você não me procurasse. Tínhamos que ficar quietos, ela concluiu. Aparentemente, a polícia realmente não queria lidar com essa investigação. Por causa do que ela tinha passado, decidi dar-lhe crédito e permiti que ela ficasse comigo até que estivesse pronta para ir embora. Mas eu não ia perdoar o caso dela. A história dela era suspeita, mas eu sentia uma estranha sensação de dever de ajudá-la a se recuperar. Retomei minha rotina, embora parecesse diferente com ela por perto. Eu cozinhei, assisti beisebol e levei Rex para passear. Meredith tentou se reintegrar em nossa casa, mas a confiança foi quebrada. Além disso, algo estava me incomodando. Minha intuição como ex-soldado me disse que havia mais na história. Um dia, Meredith anunciou que estava planejando ir à praia com seus amigos por uma semana. Eu me opus dizendo, você não deveria estar planejando sair desta casa primeiro. Ela agiu como se tivesse esquecido, alegando que não se lembrava da nossa conversa noturna sobre seu caso, e insistindo que nada tinha acontecido. Eu não sabia o que fazer. Um dia, depois de ficar até tarde na sala de bilhar, dormi lá. Quando acordei e cheguei em casa, Meredith tinha ido embora junto com seu carro. Algumas roupas ainda estavam lá, mas seu equipamento de praia estava faltando. Percebi que ela tinha ido à praia. Fumegando de raiva, percebi que não podia mais tolerar sua traição. Pedi aos meus vizinhos que cuidassem do gato e do cachorro.
Então, depois de descobrir com os amigos dela onde ela estava hospedada, parti para encontrá-la. Quando cheguei à beira-mar, ela não estava em lugar nenhum. Disquei o número dela e, para minha surpresa, ela atendeu imediatamente, parecendo alegre e animada. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela começou a falar sobre como tudo era maravilhoso e como ela queria que eu estivesse lá. Sua atitude despreocupada fez meu sangue ferver. Frustrado, voltei para casa. Mais tarde, o noticiário informou que os criminosos responsáveis pelo roubo da galeria tinham sido pegos. Não havia mais detalhes. Depois disso, todo o contato com Meredith foi cortado. 2 semanas depois, quando ela deveria retornar, encontrei um envelope embaixo da porta. Quando o abri, 1000 pensamentos correram pela minha mente. Ela estava me deixando de novo? Ela estava exigindo que eu vendesse a casa. Mas não. A carta era uma nota de resgate. Se eu quisesse Meredith de volta, eu teria que pagar $1 milhão aos sequestradores. Que diabos? Pensei, lendo a nota de resgate. Onde eu vou conseguir $1 milhão e como ela pode ter sido sequestrada? Sem saber se isso era um sequestro real ou um golpe, decidi esperar por mais informações. 2 dias depois, uma jovem com um gato veio me ver no trabalho. A gata estava bem, mas ela me deixou uma gorjeta e um pequeno envelope. Eu o abri depois de terminar o trabalho. O bilhete dentro dizia: sua esposa pegou minha coisa. Se ela não devolver, sua casa vai desaparecer em 1 semana. Que tipo de piada foi essa? Como eu ia saber o que ela pegou, ou onde estava? Era hora de tomar as rédeas da situação. Tirei uma licença urgente do trabalho e saí para encontrar Meredith. Felizmente, eu ainda tinha algumas conexões dos meus dias de serviço. Depois de vasculhar meus contatos antigos, consegui descobrir onde ela poderia estar. Acontece que ela tinha se envolvido com uma gangue de ladrões e estava trabalhando para eles. Alguém a viu beijando um dos membros da gangue na sacada de um hotel. Essa gangue era conhecida por sua crueldade, envolvida em inúmeros roubos e até tinha assassinatos em seu nome. Mas, por enquanto, Meredith permanecia livre. Então, quem a polícia pegou? Para ser honesto, eu queria desistir, mas não desisti. Eu não tinha comido nada o dia todo, focado inteiramente em aprender sobre a gangue. Não foi fácil. As pessoas estavam com muito medo de falar. À noite, percebi que precisava comer antes de desmaiar de exaustão. Entrei em um restaurante local, pedi uma cerveja e um hambúrguer e me acomodei em uma mesa. O lugar estava mal iluminado com uma mistura de moradores locais e alguns turistas espalhados. O cheiro de comida gordurosa e o zumbido de conversas baixas enchiam o ar. Assim que tomei um gole da minha cerveja, um cara de uns 30 anos se aproximou de mim. Meus olhos imediatamente avistaram uma enorme tatuagem de aranha rastejando para fora de trás de sua gola. Percebi que estava sendo seguido e pego de surpresa no meu momento mais vulnerável. Sua presença era intimidadora, mas mantive minha compostura. Importa-se se eu me juntar a vocês? Ele perguntou, sem esperar por uma resposta, enquanto deslizava para o assento em frente a mim. Claro, eu disse, tentando ficar calmo e controlado. Ele se inclinou ligeiramente, seus olhos frios e calculistas. Sua esposa está causando muitos problemas, ele começou. Ela está enganando um dos meus manos, tentando controlá-lo. Tomei outro gole da minha cerveja, mantendo meus olhos nele. O que você quer de mim? Ele sorriu, mas não era um sorriso simples, predatório e ameaçador. Ela sabe onde algo muito importante para mim está escondido. Eu poderia me livrar dela facilmente, mas preciso dessa informação primeiro. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que é que ela sabe? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Ele deu de ombros. Isso não é problema seu. O que importa é que você a leve para casa, a mantenha longe dos nossos negócios, a ensine um pouco de sabedoria e razão. Por que eu deveria confiar em você? Perguntei, estreitando os olhos para ele. Ele se recostou, seu sorriso nunca desaparecendo. Porque se você não fizer isso, ela estará morta, e você também pode estar. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Você não quer fazer de nós um inimigo. A tensão entre nós era palpável. Eu a levarei para casa, eu finalmente disse.
Mas preciso saber com o que estou lidando. Do que se trata tudo isso? Ele riu baixinho. A curiosidade matou o gato, sabia? Apenas tire-a do nosso caminho e descubra onde ela escondeu o item. É só com isso que você precisa se preocupar. Faça o que pedimos ou corre o risco de perder a casa. Eu assenti lentamente, percebendo que não tinha outra escolha. Tudo bem, eu farei isso. Ele se levantou, ajustando a gola da camisa para cobrir a tatuagem de aranha. Bom, lembre-se de que estamos assistindo. Com isso, ele foi embora, me deixando sozinho com meus pensamentos e os restos do meu hambúrguer. Terminando minha cerveja, saí do restaurante e fui para casa. Minha mente correndo com planos sobre como confrontar Meredith e chegar ao fundo dessa confusão. Eu sabia há muito tempo que minha esposa estava me traindo. Eu estava com raiva e não tinha intenção de aceitá-la de volta. Eu não conseguia perdoá-la por tais mentiras e traições. Mas eu precisava salvar meu lar. O cara com a tatuagem de aranha me deu um pedaço de papel com o endereço onde eu poderia encontrar Meredith. Ele disse que ela ficaria sozinha depois das 10 da manhã do dia seguinte. E eu tinha que tirá-la de lá, ou não teria onde morar. Eu não tinha escolha, embora me sentisse pronta para pedir o divórcio naquele momento. Naquela noite eu não conseguia dormir. Fiquei pensando em como ela tinha me arrastado para essa confusão. E agora eu tinha que limpar. Assim que o sol nasceu, dirigi até o endereço e comecei a esperar. Era um hotel de aparência cara, cercado por uma cerca alta que tornava impossível ver o interior. Este lugar era claramente para a elite. Eu queria arrombar a porta e confrontá-los, mas sabia que isso só me levaria para a cadeia e arruinaria minha vida ainda mais. Eu precisava agir de forma mais inteligente. Exausto, eu poderia ter cochilado por alguns minutos. Exatamente às 10 horas, um Mercedes blindado saiu dos portões do hotel, seguido por 2 carros mais simples. Eles estavam obviamente viajando juntos e os portões se fecharam imediatamente depois. Como eu poderia entrar? Primeiro pensei em me passar por encanador, mas isso não parecia certo. Então me ocorreu. Se eles tivessem me dado esse endereço e hora, provavelmente sabiam sobre mim e estavam me esperando. Não perdi um minuto, dirigi até os portões e, para minha surpresa, eles abriram. Ninguém estava me esperando, o que tomei como um bom sinal. Saí do carro e me aproximei cautelosamente do prédio. Eu podia ouvir vozes de um dos quartos, altas e raivosas. Mas não era a voz de Meredith. Andei mais para o fundo do corredor e vi minha esposa saindo de uma sala. Rapidamente me escondi atrás de um canto e comecei a segui-la, meu coração batendo forte. Ela parecia não ter consciência da minha presença, o que me dava uma vantagem. Eu precisava descobrir o que realmente estava acontecendo e o quão fundo ela estava nessa confusão. Ela andou confiantemente pelos arbustos, onde eu estava escondido, tão perto que senti o cheiro familiar do seu perfume. Meu sangue ferveu. Eu queria arrastá-la até o carro e arrancar a verdade dela, não as mentiras que ela estava me contando. Foi basicamente isso que eu fiz. Não a agarrei pelos cabelos como queria originalmente, mas agarrei sua mão com força suficiente para deixar um hematoma. Puxei-a para o carro e a tranquei no banco de trás. Estranhamente, não vimos ninguém na saída. O hotel inteiro parecia deserto. Até o casal que estava discutindo alto agora estava em silêncio. Pulei no carro, pisei no acelerador e acelerei. Depois de um tempo, diminuí a velocidade para evitar chamar a atenção da polícia. Tudo estava quieto. Relaxei um pouco, ficando em silêncio. Meredith, estranhamente, também não disse uma palavra. Ela apenas se apertou no assento e olhou pela janela. Depois de meia hora dirigindo silenciosamente, quando eu pensava que o pior já tinha passado, vi um Cadillac enorme se aproximando rapidamente pelo espelho retrovisor. Pisei no acelerador, mas meu Ford não conseguiu competir com um carro tão potente. Em um instante, o Cadillac estava ao nosso lado. Uma metralhadora apareceu, apontada em nossa direção, e uma mão gesticulou para que eu parasse. Eu desviei, mas eles seguiram. Então uma rajada de tiros ecoou, não em nós, mas para cima. Um aviso. Percebi que não conseguiria ultrapassá-los e parei. Se quisessem nos matar, teriam feito isso. Eles saíram do Cadillac, todos vestidos de preto com balaclavas cobrindo seus rostos.
A única característica visível eram tatuagens de dragão em seus braços. Percebi que essa era uma gangue completamente diferente. O que estava acontecendo? O que eles queriam de nós? Eles agarraram Meredith e a arrastaram para dentro do Cadillac deles. Eles pareciam me ignorar até que um deles se virou e me disse para ir para casa e ficar fora do caminho deles. Então o Cadillac foi embora, me deixando em um silêncio atordoado, imaginando o que tinha acabado de acontecer e o que eles queriam com minha esposa. Fiquei ali em choque, enquanto o Cadillac acelerava para longe com Meredith. Minha mente estava acelerada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas, por mais que eu quisesse correr atrás daquele carro, eu sabia que tinha que me recompor e pensar nas coisas. Voltei para meu Ford e fui para casa, a tensão ainda apertada dentro de mim. A viagem de volta foi tranquila, me dando muito tempo para pensar. Repassei os eventos várias vezes na minha cabeça, mas nenhuma nova percepção surgiu. Quando finalmente estacionei na minha garagem, notei algo estranho. Rex não estava no portão para me receber. Ele sempre ouvia meu carro de longe e estaria esperando, abanando o rabo. Mas hoje, não havia sinal dele. Quando saí do carro, uma sensação de pavor tomou conta de mim. Corri para dentro de casa, chamando por Rex. O silêncio era assustador. Verifiquei todos os cômodos, mas ele não estava em lugar nenhum. Então notei que a porta dos fundos estava ligeiramente entreaberta. O pânico começou a se instalar. Corri para o quintal e chamei por ele novamente, mas não houve resposta. Quando estava prestes a correr para a rua para procurá-lo, ouvi um leve som de lamento. Vinha do galpão, no outro extremo do quintal. Corri e escancarei a porta. Lá estava Rex caído no chão, sua pata sangrando de um corte feio. Parecia que ele tinha pisado em um pedaço de vidro quebrado. Eu o peguei cuidadosamente e o carreguei para dentro. Minha raiva e medo se misturaram em uma mistura volátil. Quem deixaria vidro jogado onde um cachorro poderia se machucar? Eu limpei gentilmente o ferimento de Rex, desinfetei e o enrolei em um curativo. Ele choramingou baixinho, mas ficou parado, confiando em mim para cuidar dele. Depois de me certificar de que Rex estava confortável, ouvi um som suave de miado. Mário, o gato de Meredith, estava andando ansiosamente pelo corredor. Ele raramente demonstrava muita preocupação com qualquer coisa, mas hoje ele parecia agitado. Eu o peguei e acariciei seu pelo, tentando acalmá-lo. Ele se acomodou em meus braços, ronronando suavemente. Enquanto eu estava sentado com Rex e Mário, minha mente continuava voltando aos eventos do dia. Decidi montar uma vigilância pela casa, só para ficar seguro. Coloquei algumas câmeras escondidas no quintal, esperando pegar qualquer coisa suspeita. Conforme as horas passavam, fiquei perto de Rex e Mário, confortando-os e me certificando de que estavam bem. Aliviado, voltei para a sala de estar onde Rex e Mário estavam descansando. Rex parecia estar melhor, sua respiração estável. Dei-lhe um pouco de água e um petisco, que ele aceitou com gratidão. Mário finalmente se acalmou e estava encolhido no sofá. Na manhã seguinte, liguei para o veterinário para marcar uma consulta para Rex. Eu queria ter certeza de que a pata dele iria sarar corretamente. O veterinário me garantiu que, com os devidos cuidados, Rex ficaria bem. Senti uma onda de alívio me invadir. Nos dias seguintes, eu me certifiquei de que Rex pegasse leve. Eu fiquei de olho em seu ferimento, trocando o curativo regularmente e garantindo que ele permanecesse limpo. Mário ficou perto dele, como se sentisse que Rex precisava de conforto. Uma tarde, enquanto eu cuidava da pata de Rex, a senhora Thompson, minha vizinha, veio nos ver. Ela era uma mulher gentil que adorava animais e frequentemente me ajudava. Ela trouxe algumas guloseimas caseiras para Rex e Mário, que ambos apreciaram. Fiquei sabendo do que aconteceu, ela disse, sentando-se à mesa da cozinha. Como você está se segurando? Tem sido difícil, admiti, mas estamos nos virando. Rex está se recuperando, e Mário tem sido um bom companheiro. Ela assentiu com simpatia. Se precisar de alguma coisa, não hesite em perguntar. Estou aqui ao lado. Obrigado, senhora Thompson, isso significa muito. Conforme os dias se transformavam em semanas, a pata de Rex sarou bem. Ele logo estava de volta ao seu antigo eu,
correndo pelo quintal e brincando de buscar. Mário também parecia relaxar mais, aproveitando os pontos ensolarados da casa e os abraços ocasionais. Depois de algum tempo, a pata de Rex sarou completamente. Foi um alívio vê-lo correndo e brincando como seu antigo eu novamente. Decidi revisitar o lugar onde conheci aquele estranho, esperando encontrar algumas respostas. Voltei para o mesmo bar, sentei-me com uma bebida e esperei. Com certeza, o mesmo cara de 30 anos com a tatuagem de aranha sentou-se ao meu lado no bar. Eu sorri fracamente para ele, percebendo que ele era o único que poderia explicar o que tinha acontecido. É bom ver você de novo, eu disse, tentando soar casual. Ele me deu um sorriso irônico. Não pensei que você voltaria aqui. Preciso saber o que aconteceu, admiti. Ele se inclinou, sua expressão ficando séria. Sua amada esposa infiel queria ganhar dinheiro e enganou um dos grupos criminosos mais fortes da região. Ela prometeu a eles que roubaria uma pintura cara da galeria. Ela os ajudou a roubá-la e então desapareceu com ela. Fiquei atordoado. Você está falando sério? Ela realmente fez isso? Ele assentiu. Sim, e agora ela está se escondendo. Ela escondeu a pintura e não sabemos onde. Meu irmão se apaixonou por ela e nos proibiu de machucá-la. Não podemos quebrar nossa palavra. Balancei a cabeça, tentando processar essa informação. E agora outros a sequestraram? Sim, ele disse com uma risada sombria. Eles não serão tão gentis com ela. Eles farão o que for preciso para pegar aquela pintura. Meu coração afundou. Pobre Meredith. No que ela se meteu? Por que você está me contando isso? Ele deu de ombros. Você está fora de cena agora. Não estamos mais interessados em você ou na sua casa. Temos problemas maiores. Você simplesmente fica de fora. O pensamento de nunca mais ver Meredith me atingiu duramente. Em algum lugar no fundo da minha alma, eu sabia que não teria que pedir o divórcio porque ela simplesmente desapareceria. O cara com a tatuagem de aranha foi embora dizendo que eles já tinham o suficiente para lidar e não me incomodariam mais. Sentindo-me impotente, decidi ir à polícia e denunciar o sequestro de Meredith. Expliquei tudo, como estávamos dirigindo, como fomos parados. E descrevi a aparência dos bandidos em detalhes. Quando mencionei as tatuagens de dragão, o policial largou a caneta e saiu silenciosamente da sala. Cerca de 15 minutos depois, outro policial entrou. Temos uma operação urgente, ele disse. Estamos indo para interceptar. Aceitamos seu relatório, e você pode ir para casa. Atualizaremos você com qualquer notícia da investigação. Saí da delegacia me sentindo vazio. Rex estava me esperando em casa, e Mário também. Eu esperava notícias todos os dias, mas nada vinha. Os dias viraram semana, e as semanas viraram meses. Um ano depois, recebi uma carta pelo correio. Era de Meredith. Ela me pediu perdão e implorou para que eu não a procurasse, me assegurando que estava bem. Duvidei que a carta fosse realmente dela, mas a caligrafia era muito parecida. Talvez ela tivesse conseguido escapar da teia que ela mesma havia tecido. Olhei para a carta tentando ler entre linhas, procurando por mensagens ou pistas ocultas. Mas era apenas um simples pedido de perdão e um pedido para seguir em frente. Eu me joguei no meu trabalho na clínica veterinária, tentando encontrar consolo na rotina. Rex e Mário eram meus companheiros constantes, sua presença um lembrete reconfortante dos tempos mais simples. Pensei em Meredith com frequência. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda se importava com ela. Não pude deixar de me perguntar se ela estava segura, se ela havia encontrado uma maneira de sair da vida perigosa em que se enredara. Mas eu sabia que procurá-la poderia colocar nós dois em perigo ainda maior. Meses depois, eu me vi de volta ao bar, olhando para o mesmo lugar onde eu tinha conhecido o cara com a tatuagem de aranha. O barman, que tinha se tornado um pouco familiarizado com minha história, me lançou um olhar simpático. Ainda sem notícias, ele perguntou, colocando uma cerveja na minha frente. Eu balancei a cabeça. Nada, é como se ela tivesse desaparecido da face da terra. Ele assentiu, entendendo. Às vezes, essa é a melhor coisa para todos. Quando saí do bar naquela noite, percebi que ele estava certo. Às vezes, seguir em frente era a única opção.
Eu tinha que aceitar que o destino de Meredith estava fora das minhas mãos. Eu tinha que me concentrar na vida que eu ainda tinha, nos animais de estimação que dependiam de mim, em encontrar alguma aparência de paz. Ontem, peguei aquela carta de Meredith novamente. Examinei-a de todos os lados, iluminando-a com uma lanterna ultravioleta, mas ainda não encontrei nada em comum. Não havia nada escondido, nenhuma mensagem secreta, apenas as mesmas palavras pedindo perdão e implorando para que eu não a procurasse. Como disse aquele estranho com a tatuagem de aranha, eu não me envolvi nesse assunto desde nossa última conversa. Mantive distância, foquei na minha vida e tentei seguir em frente. E, no geral, me sinto ótimo. A vida havia encontrado um novo ritmo, um ritmo com o qual eu conseguia conviver.